Bom dia! Nesse primeiro segmento, vamos à notícia sugerida por Rafa Leandro, escrita por Lucas Ranieri e narrada por Felipe OF. Metade dos empregos no Brasil pode ser substituído por máquinas nos próximos 20 anos. Bom, apesar dos brasileiros já terem afirmado em pesquisa recente que não tem medo de perder seus empregos para robôs, os próximos 20 anos prometem ser decisivos para a mudança das relações de trabalho. Segundo o estudo da consultoria iDados, que cruza os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE, com um estudo da Universidade de Oxford, mais da metade dos empregos formais e informais de Banânia, 58%, pode ser substituído por máquinas no futuro próximo. Só para vocês terem uma ideia, esse percentual equivale a 52,1 milhões de postos de trabalho. Segundo o economista Bruno Ottoni e o matemático Paulo Rocha Oliveira, que elaboraram esse estudo, o número refere-se aos empregos classificados na faixa de risco alto, maior do que 70%, de serem exercidos de forma automatizada nas próximas décadas por tecnologias já existentes. São geralmente aquelas ocupações que não demandam originalidade e nem criatividade para serem exercidas, além de não exigirem relações socioemocionais e certas habilidades motoras. A automação dos meios de produção no curto prazo desemprega os trabalhadores que anteriormente realizavam a tarefa agora feita pela máquina. E esse é o principal argumento utilizado contra a automação. Porém, esse desemprego é temporário. Estudos mostram que a tecnologia, na verdade, cria mais empregos do que elimina. A aplicação de determinada técnica para realizar uma tarefa só acontece, via de regra, caso essa seja a mais eficiente dentre as possíveis. Agora, se toda automação pode ser descrita como um meio de realizar determinada atividade, utilizando menos recursos do que anteriormente, para onde vão esses recursos? Esses recursos, liberados pela iniciativa de automação, são os responsáveis por todas as externalidades positivas desse aumento de produtividade. Nós podemos ter como exemplo os postos de gasolina aqui de Banânia. O dispositivo que permitiria que o próprio cliente pudesse abastecer o seu carro, eles são proibidos sempre com aquela desculpa de que se esse dispositivo for implantado, os nossos frentistas ficarão sem emprego. Ora, esse argumento ele não segue, visto que esse dinheiro que o dono do posto economiza com a automação, ele não vai desaparecer, ele não vai sair do planeta. Ele simplesmente será realocado para outra atividade da preferência do empresário. Atividade essa que, independentemente da sua natureza, será benéfica para a economia. Ademais, ainda no exemplo dos postos, todos os consumidores dos combustíveis também serão beneficiados, visto que uma diminuição dos custos eventualmente irá ocasionar uma baixa no preço final para o consumidor. Não, é lógico que não será um empresário bonzinho que irá repassar o lucro para o gado. Eu não estou falando isso. Um empresário jamais faria isso. Mas, num sistema de livre mercado, com concorrência real, mais dia menos dia, um competidor dele vai acabar descobrindo que pode sim baixar o preço alguns centavos, porque seu custo caiu um pouquinho. E ele baixando um pouco o preço, atrairá mais clientes, aumentando o valor total faturado naquele mês. Os outros postos, então, vão ter que diminuir o custo também, não por serem bonzinhos e nem por serem fiscalizados pelo governo, mas simplesmente pela lógica do mercado. As máquinas também livram os humanos de empregos insalubres, e esses são os que tendem a ser automatizados primeiro. Como apresentam certo risco, também necessitam de uma maior remuneração e de mais gastos com segurança. Isso acaba sendo um estímulo para que se invista em automações nessas atividades perigosas. Uma máquina nesses empregos, muitas vezes perigosos e estressantes, acaba por diminuir o risco associado à produção e o risco para o próprio trabalhador.
O mercado, que agora se tornou mais produtivo, e os empresários têm capital para contratar pessoas para empregos mais simples, que antes não eram economicamente viáveis. Nós vemos exemplos de como o aumento da produtividade melhora as condições de trabalho com frequência. No estado atual, já existem pessoas que ganham a vida com serviços extremamente supérfluos e dispensáveis, devido ao avanço do capitalismo e o acúmulo de capital causado pelo avanço da tecnologia. Existem pessoas que hoje vivem muito bem jogando videogame, fazendo react de vídeos, gravando banheira de Nutella ou comendo comidas estranhas. Isso se deve exclusivamente ao contínuo processo de liberação de recursos antes utilizados de uma maneira que passaram a ser liberados por um aumento de produtividade. Mas se a automação é tão positiva, por que a propaganda contra a automação? Analisando alguns outros benefícios do avanço da tecnologia, é fácil entender por que os governos, aliados às grandes corporações, fazem tanta propaganda contra as bênçãos tecnológicas. Um avanço em uma tecnologia de algum meio de produção complexo que o torne mais economicamente viável tem um efeito que assusta as grandes corporações. Esse avanço torna necessária menor escala para que seja viável uma linha de produção. Assim, diminui a barreira de entrada para alguém que queira montar uma nova indústria naquele ramo. Com isso, as indústrias de caráter mais local se tornam economicamente viáveis, capilarizando assim a economia e oferecendo competição às grandes corporações. Elas ficam obrigadas então a melhorar os seus serviços ou baixar os seus preços para continuarem competitivas no mercado. Além disso, firmas pulverizadas em um território aumentam o conforto dos trabalhadores. Eles não mais necessitam se deslocar por grandes distâncias para trabalhar. Isso aumenta sua qualidade de vida e seu poder de barganha, obrigando assim as antigas indústrias pré-avanço tecnológico a oferecer salários e condições de trabalho melhores aos seus funcionários. Concluindo, a automação, que é sinônimo de aumento da produtividade marginal, tem infinitos efeitos benéficos, não só para a produção de uma economia, mas também para a qualidade de vida de todos inseridos nesta. Os efeitos positivos vão muito além desses citados nesse artigo. Em contraponto, oferecem riscos ao establishment que reage com seu propagandismo contra máquinas e contra a automação. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Ajude na divulgação do libertarianismo. Participe do clube você também. Veja o link na descrição. Pessoal, lembrando que amanhã tem o prêmio Rei do Gado de outubro de 2019. Quem será o agraciado? Até a próxima!